Bom, quando a gente vai estudar, a gente tem que saber os campos das coisas que nós estamos estudando. Pode parecer meio maluco eu ter que falar isso, conversar com as pessoas sobre esse assunto, mas, pela minha breve experiência, eu percebo que pouca gente dá atenção para isso. E é uma coisa tão primária, tão ginasiana, que os erros formados por uma ignorância do assunto que a gente vai tratar hoje puxa tanto esse pessoal que fica na internet falando de assunto sério sem ser uma pessoa séria, porque exige isso, é claro, né? Pode ser um médico e ser uma pessoa idiota, vai acabar matando uma pessoa uma hora dessa. Como também intelectuais, gente que é levada a sério, mas só é levada a sério mesmo, porque sério não tem nada. Enfim, quando a gente vai estudar um assunto, a gente tem que saber os elementos e os campos que esse assunto se situa. E dentro dele, tem uma infinidade de outros campos. Como esse vídeo entra na playlist filosofia, vamos usar a filosofia como exemplo. Você pega a filosofia no geral, e ela é definida por cada filósofo de um jeito. Agora, se tu vai pegar o desdobramento, você tem metafísica, você tem ontologia, usiologia, tu tem onologia, epistemologia, gnoseologia, que pra mim é a mesma coisa, mas você tem lógica, que tem a filosofia lógica, você tem a dialética, você tem até psicologia, que pode ser explicada e englobada dentro da filosofia. A sociologia, em certo sentido, pode ser incorporada na filosofia, mas chega um pedaço que ela toma uma posição à parte. Enfim, você tem uma infinidade de elementos a ser estudados e analisados, né? Claro, tem gente que só estuda uma coisinha só, tudo bem, daí dá vontade de cada um. Mas, e se a gente pegar, por exemplo, o nosso arcabouço, o nosso vocabulário, uma palavra que tem uma definição dentro da psicologia já não tem dentro da gnoseologia, já não tem dentro da filosofia da mente, e já não vai ter também dentro da lógica. O pensamento para a lógica é uma coisa, o pensamento para a psicologia é outra, o pensamento para a epistemologia é outra coisa. Então, se você não sabe o campo que você está estudando, você vai embaralhar tudo isso e você vai fazer o que o Kant chamaria de rationes dictiones, né? Um raciocínio capcioso, ou seja, uma translocação de mundo. Então, você tem o mundo A, B e C, uma mesma definição, uma mesma palavra que é definida em A, B e C de modo diferente. Se você acha que é tudo igual, você vai translocar a definição de A para B, de B para C, de A para C e assim por diante, de C para A, sei lá, tanto faz, achando que é tudo igual, e não é. Então aí você está lendo um livro de psicologia e de repente vem uma definição nada a ver. Você não vai refutar a definição, né? Mas assim, você tem que saber aquilo que a gente pode chamar de separação de mote, ou seja, separação de campo. E cada coisa num determinado campo tem um fundamento. Então eu vou dar alguns exemplos, porque eu julgo que para um estudante saber o que é uma separação de campo é essencial para qualquer estudo que ele for fazer. Há tanta síntese imaginária que ninguém pode fazer por ele, e é uma coisa que ele tem que fazer no pessoal, no sozinho. Se ele não consegue, aí ele tem que treinar. Então, a gente pega, por exemplo, uma floresta. Então você pega lá uma floresta grande, você tem os animais silvestres, você tem as árvores, você tem as plantas, você tem o rio, você tem uma parte de coisa. E depois você pega um campo urbano, que tem também as suas coisinhas. Tem o prédio, tem os carros, tem o asfalto e tudo isso. Se eu pego um prédio, por exemplo, tiro ele do meio urbano. Ora, no meio urbano, o prédio é natural. É uma construção civil e a gente não estranha se a gente vê um prédio numa cidade. Uma cidade grande, é claro. Uma cidade pequena, então um prédio a gente acha estranho. Ó, por que construir um prédio? Entendeu? Você percebe que não tem necessidade. Mas numa cidade grande, por exemplo, pensa em São Paulo, sei lá. Tem um prédio grande. Se eu tiro esse prédio e ponho ele no meio da floresta, qual que é a compreensão que você tem a respeito do prédio? É normal você ver um prédio enorme de, sei lá, 30 andares no meio de um bosque? Eu achei estranho, né? Ou você tá andando na floresta e de repente vem uma estrada asfaltada dentro da floresta, não em volta da floresta, que seria o meio de a gente acessar a floresta de carro, mas dentro da floresta. Você vê lá os bichinhos passando, caçando grama no meio do asfalto. Isso não faz sentido. Por quê? Porque um asfalto dentro do seu habitat natural, vamos falar assim, dentro do seu mote urbano, ele tem um significado. Você constrói o asfalto por um motivo, mas dentro da floresta não tem por que estar ali. Se você acha que aquele asfalto tem o mesmo objetivo, você está simplesmente tendo uma dificuldade de compreender as coisas. A simples ideia do asfalto estar ali já é muito estranha, assim como um prédio. Talvez não uma fazenda ou uma casa
Tem pessoas que moram em bosques, em lugares verdes, mas digo em construções monumentais, um estádio de futebol no meio do mato. Isso é muito estranho, assim como se estiver andando e tu vê uma onça, um guepardo, se tu vê um lince, um cachorro do mato andando na rua, você vai achar estranho. Você vai falar, bom, isso aqui não pertence a esse mundo. Vamos dizer, ele saiu do seu local e veio habitar aqui, entendeu? Aí você tira ele daí. Ele não é um elemento comum, entendeu? Os animais ferozes, eles são prejudiciais à vida humana. Entendeu? Eles podem matar pessoas, você não precisa matá-los, né? Mas apenas apartar as pessoas deles. Então isso é, no sentido mais grosso e nojento possível, uma separação de morte, tá certo? E não tem um jeito de aprender ela senão por praticar, entendeu? Então na descrição desse vídeo vai ter alguns exercícios para quem está estudando de verdade, está me levando a sério, e eu obviamente vou levar essa pessoa a sério também. Você vai encontrar um monte de exercícios que eu mesmo vou fazer. Claro que não são exercícios muito difíceis, né? Quem está acostumado com filosofia resolve isso aí de boa. E pode resolver e colocar nos comentários, ou se tiver alguma timidez, pode colocar no privado do Discord, para quem me conhece no Discord, ou no meu WhatsApp, para quem tem meu número. Eu não vou ficar compartilhando isso porque não tem necessidade. E aí tu consegue... resolve isso aí, mostra pra mim, a gente corrige junto, entendeu? Mas eu tenho certeza que vocês vão pegar a manha rapidinho. Tá? E eu tenho certeza que quem está me escutando, algumas dessas pessoas sabem fazer isso. O Gabriel sabe fazer isso, o Schiffel com certeza sabe fazer isso. Ele que gosta da Kant, com certeza viu o Kant refutando o argumento do Mendelssohn com translocação de Mott. Né? Eu tive esse insight quando estava estudando Kant, inclusive. Mas enfim, não tem muito o que ficar falando. Tá? O exemplo é claro, da árvore, da floresta e da cidade. E os exercícios já não vão ser tão esdrúxulos assim, mas vão ter a mesma analogia. Tá certo? Então era só isso que eu queria falar por hoje. Até a próxima.